Carlos Pereira, o Partido Socialista sobre esta matéria, enfim, à luz daquilo que é a opinião pública, está a ficar um pouco mal relativamente nomeadamente a esta decisão dos vencimentos dos administradores, e depois, a juntar também a tudo isto, ainda o facto de os administradores não quererem mostrar as suas declarações de rendimentos, como é, enfim, exigido a qualquer gestor público de empresas como, por exemplo, a Carris, Metro ou a própria RTP. Bom, boa noite a todos, e aos colegas de painel. Eu queria, de facto, separar esta questão em 2 ou 3, se preferirem, aspectos. Um que tem a ver com necessidade de transparência dos gestores públicos, que é isso que estamos a falar, quando se fala do atual Presidente do Conselho de Administração. Duas questões, uma é a transparência e outra é os elevados salários. Eu já introduzo a terceira questão, que não foi introduzida, mas eu introduzo. A primeira é esta questão da transparência, e eu acho que essa questão é já uma não questão neste momento. O Partido Socialista, por várias vozes, incluindo pelo António Costa, mas também pelo seu Presidente do PS, mas também líder parlamentar, já veio dizer publicamente aquilo que eu também achava e que disse, aliás, antes disso, que era a circunstância de não achar sequer razoável que qualquer administrador de uma empresa pública, seja ela qual for, neste caso a Caixa Geral de Depósitos, esteja isento da prestação de contas perante a opinião pública, perante os portugueses, tendo em conta a dimensão da questão que está em causa. E mas o PS vem dizer isso, mas não foi isso que fez na prática, não é? Portanto, não, mas é que não, é que não fez nada ainda. Neste momento, o que existe... já fez, quando permitiu que eles, no fundo, aceitassem um cargo para o qual já sabemos que têm essas obrigações. Neste momento, o que existe é a necessidade do atual Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos prestar contas de acordo com uma lei de 1923 que existe, que os gestores públicos têm de prestar contas. E isso tem que ser feito. Gosto do Sr. Dr. António Domingos ou não gosto do Sr. Dr. António Domingos ou o resto da administração. Ou seja, o que está aqui em causa é que a administração da Caixa tem efetivamente de prestar contas, na sequência daquilo que são os aspectos jurídicos da lei que referi de 1923, porque exige que isso seja assim mesmo e o PS não vai abdicar dessa questão. Sim, mas, ou seja, entretanto, terá sido criada uma lei que os isentou dessa forma. Não isentou da lei de 1983. Não foi isso. Não, desculpe lá, Gil Rosa. Isentou de registro de interesses. Não isentou, porque a lei sobrepõe-se, a lei de 1983 sobrepõe-se a esta... Mas as notícias que têm vindo ao público dão conta de que o Presidente, António Domingos, só aceitou o cargo em função daquele salário eventualmente que foi pago, foi prometido, e em função também do facto de não ter que apresentar, digamos, aquilo que é o registro do seu património, não é? Vou repetir isto outra vez, Gil Rosa. Isso já é um problema do Dr. António Domingos. O que está em cima da mesa, por parte do PS e do Governo do Partido Socialista, é que o Dr. António Domingos e a Conselho de Administração do Dr. António Domingos têm de apresentar as declarações conforme qualquer gestor público. Ponto final. O senhor Dr. António Domingos não gosta, negociou de uma forma, não interessa. O que está em cima da mesa e o que está a prevalecer, que tem a ver com a lei que está em vigor, é precisamente a circunstância do senhor. Mas há um decreto-lei recente que foi aprovado, aliás... O que foi aprovado foi... Isenta a Caixa. Não. E até há quem diga que o Presidente só aceitou quando tinha o decreto-lei na mão. Eu não sou advogado, mas, Rubina... Também da questão da Caixa... Eu não vale a pena, eu acho que não vale a pena nós estarmos a discutir aquilo que é a lei, não é? Eu não sou advogado. Agora, a questão de fundo é esta. Vários advogados já se pronunciaram sobre isso. O próprio governo do Partido Socialista já se pronunciou sobre isso. E o que se pronunciou foi dizer que aquilo que está em cima da mesa é, efetivamente, aquilo que prevalece com a lei de 1983, que exige que qualquer gestor público, que isso não foi isentado, independentemente dessa lei ter sido feita e de alguma forma... À medida da Caixa Geral de Depósitos. Só para a Caixa Geral de Depósitos. Só para a Caixa Geral de Depósitos. Mas a lógica não era isentar do ponto de vista dessas matérias de transparência, era do ponto de vista do enquadramento remuneratório. E já vamos aí. Portanto, no que diz respeito à questão da transparência, o que fica claro para os portugueses que nos estão a ouvir e para os madeirenses em particular, é que o Dr. António Domingos e o Conselho de Administração terá que apresentar os documentos que qualquer gestor apresenta do ponto de vista daquilo que é a transparência da sua atividade pública. Ponto final. Independentemente daquilo que eventualmente o Dr. António Domingos tenha negociado ou deixe de negociar. Este é o cumprimento da lei. O Governo do Partido Socialista não hesita relativamente àquilo que é o cumprimento da lei. E este foi dito pelo Primeiro-Ministro, foi dito pelo Presidente do Partido Socialista, Presidente do Grupo Parlamentar e foi dito por vários governantes que hoje têm responsabilidades públicas. E, portanto, parece-me evidente que houve da parte do Sr. Ministro das Finanças
uma gafe, se preferirem, ou seria a primeira. Mas houve uma gafe sobre esta matéria e essa matéria é um assunto encerrado. O Dr. António Domingos tem de apresentar as declarações conforme qualquer gestor público e isso é uma matéria que o Partido Socialista e o Governo do Partido Socialista não hesitará. Portanto, continuar a cavalgar neste processo é continuar a falar de um assunto que já é um não assunto. Esse assunto será, obviamente, resolvido com base naquilo que está previsto na Lei de 1923, que não foi ultrapassada com este decreto-lei que foi aprovado em junho. Esta é a questão relativamente à transparência e à gestão. Relativamente à questão dos salários, eu não gostaria de discutir a questão da dimensão dos salários. Até porque, queria dizer à Sra. Deputada Rubino o seguinte, se aplicássemos a lei que o PSD aprovou, e que nós também aprovamos, diga-se em bom da verdade, relativamente aos gestores públicos, o que iria acontecer com o Dr. António Domingos é que a remuneração que ele ia oferir a partir de agora é exatamente a mesma que está a oferir agora. Que é a média dos últimos 3 anos. Que é a média dos últimos 3 anos, que é exatamente o que ele ganhava. Aliás, devo dizer, em bom da verdade, aquilo que o Dr. António Domingos ganhava antes era um bocadinho mais do que está a ganhar agora. O que significa que, eventualmente, até seria um bocadinho maior. E, portanto, isto significa... Mas isso aí não quer dizer que fosse extensivo a todos os elementos da administração. Não, pior. Mas, podíamos ter aqui um Conselho de Administração que custasse menos. Ainda bem que o Gil Rosa coloca nessa questão. Porque é pior. É porque enquanto esta administração e o enquadramento remuneratório desta administração destaca e separa aquilo que é a remuneração dos não executivos dos executivos, em que os não executivos está tabelada uma remuneração de 5.000 euros, na anterior lei, o que se passava no quadro daquilo que foi o despacho que a Maria Luísa Albuquerque fez, de exceção também relativamente à Caixa Geral de Depósitos, significava que os gestores não executivos também tinham remunerações idênticas àquela lei de que era a média dos 3 anos anteriores, significa que as remunerações dos não executivos seriam superiores do que estes 5.000 euros. Significa o quê? O que é que eu quero dizer com isto? Que no cômputo global de toda a administração da Caixa Geral de Depósitos hoje, com a lei que o PS aprovou, em comparação com o cômputo geral da remuneração da Caixa Geral de Depósitos, com a lei que o PSD aprovou, esta remuneração seria superior do que é hoje. E isto é, de facto, algo que a tradução da lei não deixa dúvidas nenhuma. Mas o anterior Conselho de Administração custava 1 milhão de euros por ano. Este atual Conselho de Administração custa 3,6. É mais do triplo. É mais do triplo. Mas estamos a falar de coisas diferentes. Não vamos comparar coisas iguais. Eu acho que é interessante comparar um Conselho de Administração com outro. Mas não vamos comparar coisas diferentes. Eu estou a explicar. Mas estamos a discutir leis. O PS está aqui a investir neste Conselho de Administração em comparação com o valor oferido em termos salariais pelo anterior Conselho de Administração. Então vamos lá ver, deixa-me explicar. É mais do triplo, esta custa mais do triplo. Mostra-se indignado o anterior Conselho de Administração, que mantêm a o anterior Conselho de Administração oferia exatamente a média dos 3 salários dos anos anteriores. O anterior Presidente oferia uma média dos 3 salários dos anos anteriores e também os outros membros do Conselho de Administração. A questão é que o anterior Presidente não ganhava tanto como ganha este. Este tinha um salário no BPI, como CEO do BPI, que era destes tais 29 mil e tal euros, aqui agora, ou 30 mil euros e agora 29 mil e tal euros, portanto tinha este salário, portanto significa que os 3 anos anteriores ia dar este salário. Significa o quê? Significa que o PSD é talvez o partido que menos legitimidade tem para falar sobre esta matéria, porque a lei que o partido PSD criou é a lei que permite que os salários sejam exatamente iguais a estes que estamos a praticar hoje. Não há diferenças, exatamente iguais. Ou melhores, ou maiores ainda. E ainda por cima o caso agravante de não haver uma separação entre aquilo que é executivo e não executivo, o que tornava o volume global dos salários ainda mais alto do que era no passado. 1 milhão contra 3,6 milhões. Eu acho que isto é outra questão. Estamos a falar de pessoas diferentes. Estamos a falar de pessoas diferentes. Conselho de Administração. Sra. Deputada, estamos a falar de pessoas diferentes com um agravante. É que, sabe qual é o agravante, Sr. Rosa? É que a lei que o PSD fez remunerava os conselhos de administração não pelo trabalho que ele ia fazer agora, mas pelo trabalho que tinha feito nos anos anteriores. Ora, isto é um paradoxo ao ponto, no conselho de administração anterior, o senhor vice-presidente ganhar menos do que a maior parte dos vogais, porque obviamente as vogais tinham mais salário do que tinham nos anos anteriores e portanto eram pagos mais, eram mais bem remunerados do que o vice-presidente. Sim, mas havia aí também um limite que era a questão do depois equiparado ao primeiro-ministro. Não, para este caso não havia limite nenhum. Ainda bem que coloca essa questão, porque é exatamente isso que havia limite que era a média. É exatamente isso. A média podia ser inferior, mas ele seria pago em função do salário do Presidente do Primeiro-Ministro. Não. Então, Gil Rosa, é bom que a gente clarifique isto. O que se passava no passado era o seguinte: havia uma lei que estabelecia, e há uma lei que está em vigor, aliás, essa lei está em vigor, o diploma do PS só torna excepcional, conforme disse a deputada Rubina, a Caixa Geral de Depósitos. O que havia anteriormente, Gil Rosa, era o seguinte: havia um limite da lei, que era o Primeiro-Ministro, o salário do Primeiro-Ministro,
E o que acontece é que havia a possibilidade de, naquilo que são os negócios financeiros e aquilo que são os negócios mercantis, ou seja, aquilo que estão em concorrência, o Ministro das Finanças poderia fazer um despacho para isentar esses conselhos de administração dessa circunstância e poder ter um valor superior ao Primeiro-Ministro. Ou seja, o anterior Conselho de Administração havia um despacho assinado por Maria Luísa Albuquerque que dizia que, tendo em conta que esta Caixa Geral de Depósitos está no mercado financeiro e está em situação de concorrência, então estes senhores têm que ter um salário diferente. E qual era a regra? A regra era a média dos 3 anos anteriores. Esta era a regra que existia. Mas se essa média fosse inferior a um salário do Primeiro-Ministro, cumpria-se, portanto, aplicava-se a questão... Se fosse inferior, mas, claro. Rosa, mas essa questão nunca se colocava. Podia acontecer se fosse inferior não se fazia a exceção. Claro. Se fosse inferior, cumpria-se a lei, portanto não se fazia a exceção. O problema é que o PSD... Não, o problema é quando é superior, quando é inferior... Exatamente. O problema é que o PSD fez 3 despachos, uma para a Caixa Geral de Depósitos, uma para o IFD e outra para a entidade de gestão da dívida pública, para excepcionar estes gestores para ser mais do que aqueles que eram o salário do Primeiro-Ministro. E, portanto, não há legitimidade para estarem a falar disto. Mas eu queria falar sobre uma coisa que é importante. Já lá iremos, enfim... Mas sobre esta matéria, que eu acho que é relevante... Sim, mas vamos continuar a falar sobre esta matéria.